Bom dia, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos na nossa página, no nosso momento de estudo, de leituras, momento em que nos unimos por pensamentos, pelos melhores sentimentos e vibrações, para agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades benditas, das lições que nos possibilitam crescer, que nos ensinam, seja da maneira que for necessário para o nosso aprendizado. Pedimos também, Senhor, muita coragem, muita fé, muita confiança em bons propósitos, que somos capazes, Senhor, de irmos um pouco mais além, de caminharmos contigo, Senhor, aprendendo a amar. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 57 do Livro da Esperança, mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, que tem como título Para e Pensa. E poderia continuar, né? Para também, para depois falar. Iniciamos trazendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando Jesus disse: "E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá." Emmanuel continua no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, mas ele vai falar aqui do item 12, que é um complemento das máximas, né, que aqui foi dito no número 10 e 11. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós vamos ler apenas a 11, que é o Evangelho de João, no capítulo 9, em que disse Jesus: "Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos." Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: "Porventura nós também somos cegos?" Jesus lhes respondeu: "Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: nós vemos, e é por isso que o vosso pecado permanece." Então, Kardec nos explica aqui que essas máximas, principalmente, são aplicadas no ensino dos espíritos, né? Porque quem conhece os preceitos do Cristo, seguramente é culpado se não os praticar, mas além do Evangelho que os contém não ser suficientemente difundido, a não ser entre seitas cristãs. Mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resultam as próprias palavras de Jesus, que ficam perdidas para a maioria. E ele nos diz mais aqui que o ensino dos espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que desenvolve, as comenta para colocá-los ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito, e assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porquanto os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que recebe diretamente ou por intermédio de outro pode pretextar ignorância, pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade no sentido alegórico, porquanto aquele que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, e que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto mais possibilidade teve de conhecer
a verdade. Depois ele fala: o primeiro pensamento de todo espírito sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá e também multiplicará o número de escolhidos. Porque começamos a observar que muitos desses ensinamentos ficavam dentro de um grupo apenas. O início do Evangelho, em latim, eles não eram traduzidos para o povo, para a massa. Então nós vamos lembrar que as traduções da língua de Jesus, alguns testamentos foram escritos em aramaico, outro em hebraico, alguma coisa em grego. Eles foram traduzidos quase todos. Para o latim, as missas eram, e o ensino de Jesus nas missas eram ensinados em latim. Ou seja, você participava no movimento que você aprendeu, né, a fazer o sinal, alguma coisa, mas o seu coração não participava. Então naquela época você podia dizer: eu não sei nem o que estão falando, mas eu sei que é uma coisa boa. Então, para conseguir, né, que a Bíblia fosse traduzida para as diversas línguas, foi uma luta em que muitos pereceram, muitos. Então tivemos aí os corajosos da fé para que o outro pudesse ler e compreender. Nós não podemos dizer que nós não compreendemos também os sentidos alegóricos. Nós hoje temos inúmeros livros à disposição, hoje contamos com os canais aí de internet, com inúmeras pessoas explicando pelas suas observações, pelos seus conhecimentos. Nós vamos encontrando e nos ajustando aquilo que melhor nos é interessante. Às vezes somos aqueles que necessitamos de uma fala mais profunda, mais científica, então vamos buscar uma explicação através daqueles que utilizam uma linguagem, digamos assim, mais científica, outros mais futurista, outros mais erudista, enfim, cada um vai conseguir hoje, procurando, acha aquilo que melhor fala ao coração. Mas nós não podemos dizer mais que não sabíamos, que não conhecíamos. Jesus veio para que ouvíssemos. Se antes não eram ouvidos os profetas, ele veio para que nós ouvíssemos e víssemos o que iria acontecer. E somos nós. Então não temos como, o espírita não tem como alegar desconhecimento, a ignorância. Principalmente o médium, né? É muito interessante, porque existe espírita que tem dificuldade com o espírito? Tem, na vida tem de tudo. É interessante, né? Mas tem sim. Em função de uma série de travas que possui dentro de si, de preconceitos. Às vezes não é só dessa vida, o que foi incutido ali, do que era herege, do que seria coisas do demônio, enfim, até a criatura ela se libertar de algumas algemas e poder, por ela, sem o medo, se permitir, né, como Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta não é o conhecimento, é a verdade. Conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará.
Tem muita gente que tem conhecimento, mas não consegue se libertar. Porque será pela verdade. Independente da forma da abordagem, a verdade é uma, é una. É Jesus. Quando conseguimos compreender cada vez mais esse sentimento que ele traz ao mundo, né, como um ceifeiro, né, separando uma coisa da outra, o joio do trigo, como um semeador lançando a boa nova, como um jardineiro cuidando, como a porta que nos permite essa passagem. Então como é que nós vamos poder alegar que nós não sabíamos? Posso alegar que eu olhei apenas como distração. Isso eu posso alegar. Porque eu não tive boa vontade. Posso alegar que na vida eu priorizei outras coisas. Isso também é problema meu ou de cada um que seja. O que eu não posso alegar é que eu não tive condições de aprender alguma coisa. Todos nós estamos tendo. A instrução dos Espíritos veio por todos os lados, como vem até hoje. Mas, principalmente, alguns médiuns leem as suas próprias mensagens trazidas pela sua psicografia e acham que aquela mensagem é para o vizinho. Ou então recebe lá na casa espírita uma mensagem ou uma página de um livro e ele fala, nossa, isso aqui, sabe para quem que isso aqui é bom? Olha, lá para aquele meu irmão. Ele precisava ouvir isso aqui. Bem, isso aqui que eu estou falando, qualquer coisa que eu fale aqui, seja o assunto que for, vocês imaginem o quanto que eu preciso aprender. É para quem que eu estou falando? Para vocês? É para mim. Primeiro ouvido aqui é o meu. Estou tentando aprender. Por isso estou nessa situação de estudar, e nessa busca de multiplicar o conhecimento, alguma coisa vai ficando, vai assimilando. Então nós vamos percebendo que o primeiro ouvido é o nosso. O primeiro olho a ler foi o meu. Então essa mensagem é para mim, antes do outro. Só que a gente acha que as advertências são para fulano. Agora, quando vem algum elogio, primeiramente, dificilmente é de guia espiritual, né? Muito difícil. Guia espiritual não coloca essas cascas de banana pra gente, que sabe o quanto que a gente ainda pode cair na vaidade. Então, geralmente, são advertências. Mas se for um espírito familiar, né, muito bonzinho, fizer um elogio, a gente acha que é pra gente, e não é para fulano. Então nós temos esse olhar um pouco distorcido. Então é essa questão aqui. O que nós podemos, depois de alguém ler algumas passagens do Cristo, dizer que não percebe que existe ali uma força maior? Então, serem cegos, né? Porque diz que vê e não consegue enxergar nada. E Emmanuel nos diz aqui, se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te mobilizasse na vertigem permanente da queda? Aceitaste o alvitre de ilusões, né, conselhos de ilusões ardilosas e tomaste o caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo?
superestimaste as próprias forças e assumiste compromisso acima da tua própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo? Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto, a sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado, fisgado, por doloroso desencanto? Sofrestes perdas consideráveis e guarda o espírito, afeição de barco a matroca? Distorceste o raciocínio sobre o efeito das palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives, e cambaleias qual se tivesse o ânimo ferrotoado por dardos de fogo e fel? Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Pacificação e reajuste. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entre em ti mesmo, acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Uma figura que ele utiliza da linguagem. Qual de nós não cai ainda tanto, Paulo tem uma passagem que ele fala: aquele que está em pé, olha e não caia. É tão fácil cair. Vocês já repararam que às vezes a gente passa um tempo de trabalho realmente interno, de prece, de meditação, de leitura, de reflexões, de bons pensamentos, e a gente começa a se sentir, elevado, melhor condição de vibração. Mas, por uma invigilância, muitas vezes, todos passam por momentos, como ele fala aqui, de ventania, sombras e ventanias. Todos nós seremos visitados por essas sombras e ventanias. E, assim como Pedro, que Jesus convida, para andar acima do mar, e ele fala assim: me chama que eu vou, E ele começa a andar, mas bate um vento. Quando bate um vento, Pedro sente medo, desequilibra e afunda. Foi quando Jesus chamou de problema da fé, da pouca fé. Então, se tivéssemos fé, o que seríamos capazes de fazer? Quando nós estamos concentrados no Cristo, na visão, quando Ele chama vem, Ele nos sustenta. Quando chega o vento e a sombra, e a gente se apavora e começa a ficar desorientado, nós vamos cair. Essa queda aqui é que nós sentimos, essa mudança de estado interior de vibração. Ela é perceptível. Nos sentimos mal, nos sentimos desajustados, não estava tão bom quanto antes, os pensamentos já não estão bem organizados, e a gente começa a reparar uma série de inquietações, de angústias. Então ele fala aqui, a pacificação, primeiro recorda que a pacificação e reajuste são os retornos. Primeiro a gente tem que pacificar e reajustar.
Mas como a gente vai pacificar? E muitas vezes levamos um determinado tempo já num estado nos sentindo muito bem. E às vezes porque caiu um copo e quebrou um copo, a gente se permite, por invigilância, ali exteriorizar uma série de palavras, pensamentos, porque o outro derrubou a palavra, e a gente colocou tudo aquilo a perder por causa de um copo, seja lá o que fosse. É uma montanha que nós estamos subindo com muita dificuldade. Vocês já viram como é difícil? Todo dia um pouquinho, para que a nossa mente, as nossas emoções se pacifiquem. Porque quando aqui estamos lendo, quando aqui nós estamos buscando, pensando no Evangelho, nós já estamos sendo socorridos pelos Espíritos amigos. Eles encontram um momento ideal, onde a nossa mente pode ser melhor ajudada, influenciada na direção do bem. E por uma invigilância das nossas emoções, nós ainda não nos dominamos, aí vem a cólera, vem a raiva, a irritação, o apego a um determinado, mas esse copo pertencia lá a Dom João I. Aí a gente pensa, como a gente ainda é criança, né? A gente ainda perde tudo por brinquedos. Então é quando ele coloca aqui. Então depois caiu, caímos. Isso é natural da nossa faixa evolutiva. Temos que entender isso. É natural daquele que está querendo aprender. É aquele que está querendo aprender a caminhar com Jesus. Vamos errar? Vamos errar ainda mais. Vamos ter muito dessas quedas. Nós estamos mais presos ao passado do que afinados com o nosso futuro. Então é natural. Mas o que fazer? Caiu, vai lá para a calçada, senta lá no meio-fio e fica chorando? Vai mudar alguma coisa? Ou vamos voltar aos tempos medievais e vamos nos flagelar para machucar o corpo que não tem nada a ver com isso? Não. Nós vamos parar, vamos fazer uma prece para buscar nos pacificar. Eu reconheço ali, né? Eu reconheço o que aconteceu. Eu não posso falar que eu não sei. Não, o que aconteceu? Por que eu me coloquei nesse estado? Por que quando fulano disse isso para mim, eu entrei nesse estado de angústia, de aflição e comecei a ficar irritada? O que foi acionado em mim? Ninguém aciona aquilo que eu não tenho. Então tem que parar. Respiro profundamente e começo a buscar o que aconteceu dentro de mim. Não foi o outro não. Que ninguém é capaz de tirar de mim alguma coisa que eu não tenho. Não é. Se aquilo foi tirado de mim, é porque existe dentro de mim. Então eu vou começar a observar. Por que eu ainda não consigo dominar uma determinada paixão, um determinado vício? Vício de comportamento. Nunca podemos esquecer que além dos vícios que costumamos aí enumerar, como as pessoas enumeram, existe o vício do comportamento. De ser rabugento, de ser briguento, rixento, de ser uma pessoa mal-humorada, que está sempre com aquela cara fechada, carregando corrente, né? Achando que pelo fato de buscar uma religião, de se espiritualizar, vai ter que viver com a carranca fechada. Jesus é alegria, movimento, trabalho. A natureza, suas cores são alegres. É uma alegria. É uma alegria de contentamento. Não é aquela euforia enlouquecida. Nada disso. Então nós começamos a observar quando ele fala que quando esse desatino nos acontecer, né, independente dessa procedência, entra em ti mesmo. Né? Quando a gente lembra da prece.
busca-te, né? Vai ao teu próprio abrigo, acende a luz da prece, reexaminando a sua atitude. Reexamina. Por que eu fiz isso? Ah, mas foi por causa do copo, porque... Mas peraí, valeu a pena? Não valeu. Então eu posso reconsiderar isso para uma próxima vez. Já vivenciei essa experiência, eu ganhei essa experiência. Isso não será perdido. Então quando ele fala aqui, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, da boca para fora, mas aqui dentro, ó, no tear da vida, no fio do próprio pensamento, é aquele que arrebentou. Nós vamos ter que pegar o nosso pensamento, pensarmos assim, o que Jesus nos ensinou sobre isso? Mas por que eu estou fazendo dessa maneira? Mas eu já não aprendi, eu já não sei, eu já não consigo ter uma outra compreensão. Vamos conversar comigo mesmo. Vamos conversar comigo mesmo. Me colocar, né, conversar com o Pai, conversar comigo, na minha consciência, e pegar aquele fio arrebentado e novamente reajustar, emendar. Vamos voltar para aquela situação anterior. Houve ali um nó, houve ali um processo que foi arrebentado, sim. Mas agora só porque eu caí, eu vou ficar caído? Só porque arrebentei eu vou desistir? Como assim? Nós não podemos desistir nunca, porque Deus não desiste de nós. Então, não será o fato de lermos que estaremos vivenciando. O Espírito André Luiz tem uma frase que nos diz assim: Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. Nesses momentos, tanto de alegrias como de quedas. E aí dentro de nós a gente já tem a condição, pelo fio do pensamento, de nos reajustarmos. E que Deus certamente irá nos oferecer uma próxima vez, para ver se já conseguirmos, né, estarmos mais prontos para aquele teste do barulho, do desequilíbrio do outro, da surpresa desagradável, das notícias alarmantes. Como é que eu tenho protegido, né? Como é que eu tenho feito para reter o que for bom, manter-me em vigilância. Vigilância dos meus sentimentos. Eu estou sentindo que eu hoje estou... Então, para tudo. Vigiar e orar. Não é ora e vigie, não. Vigia para depois orar. Estou com o sentimento hoje um pouco esquentado, né? Acordei já hoje um pouquinho diferente. Vou me aquietar, vou reparar, aconteceu alguma coisa que eu estou sentindo. Faço um reajustamento, renovo minhas emoções e faço a minha prece, pedindo socorro, rogando por ajuda, implorando proteção, para que eu tenha força para resistir às sombras e às ventanias, sem cair. E nós iremos conseguir, todos nós iremos conseguir. Isso podemos ter certeza, porque isso faz parte da lei do progresso. Muita paz e muita coragem da fé. Graças a Deus.